Boa noite, Radical! Bom, vocês já ouviram falar só hoje várias vezes sobre a campanha Juntos. Luizão chegou aqui falando sobre a campanha. Nós colocamos agora um vídeo sobre a campanha. Eu estou com uma blusa aqui sobre a campanha. Então essa campanha começa agora em setembro e outubro aqui na igreja. E tem duas ênfases nessa campanha que elas são muito importantes, que a gente precisa estar atento a isso. Nós vamos falar sobre a unidade do corpo de Cristo. E é essa unidade do corpo de Cristo que nos leva a proclamar o Evangelho de Jesus. Então, é a unidade do corpo de Cristo e proclamação do Evangelho. Essas duas palavras, elas estão juntas. Uma depende da outra. Para que eu consiga proclamar o Evangelho de forma eficaz, eu preciso manter a unidade do corpo de Cristo. Aí você pergunta, mas o que é proclamar o Evangelho de forma eficaz? Porque você pode falar de Jesus, você fala de Jesus através das suas ações, das práticas que você tem, através da sua fala. Agora, o nosso intuito em proclamar o Evangelho é fazer com que aquela pessoa entenda que Jesus Cristo morreu por ela, que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo virá o dia para nos buscar, e ela crê nisso. Que o momento da ressurreição é o momento mais importante para nós. Então, a Páscoa se torna até bem mais importante que o Natal. Então, é no momento que nós cremos na ressurreição, que a pessoa crê na ressurreição, é que aí, de fato, ela se torna um crente em Jesus, um cristão, um convertido. Então, é isso que nós iremos fazer, a partir da unidade da igreja, proclamar o nome de Jesus. E falando sobre unidade, eu quero trabalhar com vocês aqui dois textos, um texto que está lá no livro de João e outro que está no livro de Atos. Eu vou começar pelo texto de João, João capítulo 17, do 9 a 21, que é a oração de Jesus, a oração que Jesus fez por mim, a oração que Jesus fez pelos seus discípulos, a oração que Jesus fez por cada um aqui de vocês. Semana passada eu estive reunido aqui com alguns líderes do Radical e eu comentei sobre essa passagem de João capítulo 17. E eu falei um pouco com eles sobre a questão de as últimas palavras de uma pessoa, o quanto ela é importante. Antes de falecer, as últimas palavras de uma pessoa pode dizer muita coisa. Eu passei por isso 2 vezes na minha vida, com a morte do meu pai e com a morte da minha avó. Eu fui a última pessoa que viu minha avó em vida. Então as palavras deles ainda ressoam na minha mente, na minha cabeça. Meu pai tem 23 anos que faleceu. As palavras que ele disse eu tenho todas aqui na minha mente e eu procuro seguir aquilo que ele me orientou antes dele falecer. Então é muito importante. Agora, imagina aí que esse texto que nós vamos ler de João 17 são as últimas palavras de Jesus conversando com Deus acerca de nós. Veja a importância que Jesus colocou nessas palavras, nessa última oração de Jesus que ele fez por mim e por você. Então vamos lá, o texto diz assim, no verso 9: minha oração não é por este mundo, mas é por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. João capítulo 17, verso 9. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora eu deixo esse mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome agora. Protege-os, protege esses discípulos, protege eles com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante o meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que tu me destes. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que já estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora, eu vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, eu digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Então consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Eu vou morrer por cada um deles, para que eles possam ser consagrados na verdade. Eu não te peço apenas por esses discípulos, eu não te peço apenas por Pedro, por João, por Tiago. Eu não te peço apenas por eles, mas por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Aqui Jesus está falando para cada um de nós que está aqui. Por todos que crerão em mim através da mensagem deles.
Minha oração é que todos eles, e aqui somos nós aqui, todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. De novo esse versículo, que é o versículo chave da nossa campanha juntos. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus, antes de fazer essa oração, Jesus ele esteve reunido com seus discípulos numa casa, viveu um tempo precioso. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, um gesto de humildade. Jesus naquele momento ele predisse a traição de Judas. Jesus ele falou do Espírito Santo que iria vir, o Consolador. Jesus ministrou ao coração deles sobre a lição da videira verdadeira, está lá João capítulo 15. Jesus falou de momentos tristes demais, tanto é que Pedro não aceitava que Jesus fosse morrer. Mas Jesus também trouxe esperança. Ele termina tudo isso antes da oração, o que ele diz é assim: vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Diante de tudo isso, a Jesus traz um alento, uma esperança. Vai passar por perrengue? Vai. Quem aqui não passa? Vai passar por aflição? Vai passar. Agora é o seguinte: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês estão comigo? Eu venci o mundo. Então Jesus, primeiramente, Jesus está reunido com seus discípulos falando sobre o Pai. Jesus está reunido numa casa com seus discípulos, ensinando sobre o Pai, falando sobre a videira verdadeira, falando sobre se conectar aí no Espírito, falando sobre tudo isso. Aí depois, quando acaba isso, Jesus vai para o monte, Jesus vai orar, e lá Jesus inverte a fala. Aí nesse momento Jesus começa a falar com o Pai sobre os seus discípulos. Aí isso é um ponto muito bacana, porque aí isso é o que mostra o quanto Jesus ele é o intermediador entre Deus e os homens. Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens. Nós precisamos nos conectar em Cristo. E nos conectando em Cristo, nós temos acesso ao Pai. Se eu quero ter acesso ao Pai, para ver o Pai eu preciso ver Jesus primeiro. Ele é o único intermediador. Por isso que eu preciso crer nele. Por isso que quem eu vou proclamar as boas novas de Jesus. Eu vou falar do nome de Jesus, porque ele é o único intermediador. Jesus intercede pelo bem dos seus discípulos. Agora o interessante nesse texto de João, que em nenhum momento ele vai apresentar as falhas dos seus discípulos. Pelo contrário, o que Jesus faz, Jesus ele não apresenta fracassos. Jesus ele apresenta os seus discípulos que podem fazer alguma coisa. Jesus tinha confiança, ele tinha esperança neles. Jesus em um momento chega para o pai e diz assim: pai, esse Pedro que tu me deste, não dá certo não. Pedro duvidou de mim. Pedro, quando eu fui andar sobre as águas, ele não creu, afundou. Pedro vai me negar ainda. Em nenhum momento ele falou isso. Não chegou para dizer assim: Tomé não vai nem acreditar. Eu falei tanto para eles, acabei de falar. Eu vim agora de uma reunião falando para eles que eu vou morrer, ressuscitar. Mas Tomé lá na frente não vai acreditar não. Em nenhum momento Jesus apresentou as falhas e fracassos. Pelo contrário, não são queixas que Jesus apresenta. Jesus ele não apresenta queixas minhas, suas, dos seus discípulos diante do Pai. O que Jesus faz? Ele tem plena confiança que você, nós podemos sair pelo mundo aí, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas. Ele tem plena confiança em mim, em você, em todos nós. Ele sabe que nós podemos fazer isso, até porque esse poder não vem de nós. Esse poder vem de quem? De Deus. Esse poder vem de Deus. Jesus ele intercede pelos seus, para que Deus os livre do mal, e por algo muito importante, que é a unidade. É o juntos. Juntos tem a ver com isso, com unidade. O Rafils que cantou uma música aqui, Corpo e Família de Jesus, que fala sobre isso, viver juntos, viver em unidade. Então Jesus ele está olhando para a missão que ele nos deu, que é a missão que nós temos aqui nessa igreja, que eu acredito que vocês sabem essa missão de cabeça, por isso quem vai falar é vocês, tá? Nossa missão é amar a outra. E? Olha aí, rapaz, estão bem direitinho, viu, Luizão? A missão que Deus nos deu é essa. A gente pegou aqui, como igreja, a gente não inventou a roda não, só pegou lá da Bíblia e trouxe para cá. Amar a Deus, amar uns aos outros, proclamar Jesus. Jesus ele está olhando nesse momento para esse meio da missão, amar uns aos outros.
E está falando sobre isso, sobre a gente amar um ao outro, viver em unidade, viver juntos um com o outro, para que assim a última parte da missão seja cumprida, para que eu possa proclamar Jesus. Não adianta eu pular do amar a Deus para proclamar Jesus, não adianta eu somente amar a Deus e proclamar o nome de Jesus. Primeiro, eu nem consigo fazer isso. A partir do momento que eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Se eu for falar que eu amo a Deus, mas não amo o meu próximo, a própria Bíblia diz que isso é mentira, isso não existe. Verso 21, mais uma vez, ele diz assim: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então o Pai pede que nós sejamos unidos, ao ponto de quem nos vê, possa ver Jesus. Quem vê você, quem vê o seu grupo de relacionamento lá, reunido, todo mundo junto, possa ver Jesus sendo representado aqui na terra. Essa campanha Juntos, ela tem como um subtítulo a frase que diz: para que muitos creiam. E foi exatamente isso que aconteceu com a igreja de Atos, que é uma igreja modelo para nós, que nós vemos lá ao ler o livro de Atos. Uma igreja unida, uma igreja que tinha um só propósito, uma igreja que tinha uma missão, uma igreja que amava uns aos outros. Lá em Atos, capítulo 2, descreve muito bem como essa igreja funcionava. E no finalzinho do capítulo 2 de Atos, no verso 46, diz assim: eles adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade. Aqui está falando do nosso grupo de relacionamento. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Essa frase aqui o Evandro falou ali no vídeo, que era algo que ele lembrava de Atos capítulo 2. A cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A oração de Jesus, essa oração que eu li no começo, de João 17, fez efeito na vida deles. Sabe como é que eles viviam em igreja? Está aqui, a gente está numa série chamada Comunidade do Rei. Essa comunidade do Rei, o viver igreja, eles viviam dessa forma, eles viviam juntos, eles viviam em unidade. E a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A cada dia muitos começavam a crer em Jesus, passavam a crer em Jesus. Mas como a gente viu, essa oração de Jesus não teve só os discípulos como remetente. Jesus, ele fala aos seus discípulos, fala para Pedro, Tiago, João, para todos eles, fala para Tomé, mas Jesus está falando para mim, Jesus está falando para você, que nós precisamos viver unidos. Agora a pergunta é: o que é que falta, radical, para que essa oração de Jesus, ela faça efeito aqui no Radical, faça efeito no seu grupo de relacionamento, faça efeito na sua vida, como fez efeito na igreja de Atos? O que é que falta? O que é que você precisa estar atento para que essa oração, ela surja o mesmo efeito? Para que nós possamos viver em unidade tão profunda que ao as pessoas nos verem, elas possam ver Jesus. O que é que falta? Se a gente voltar um pouquinho os versículos de Atos capítulo 2, tem uma dica lá, no verso 42. O começo desse trecho, eles falam assim: uma igreja que se dedicava de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aqui já tem uma dica de como viver essa igreja unida, juntos. Eles se dedicavam de coração, quer dizer, eles se entregavam totalmente, eles tinham amor por isso. Eles não faziam porque era mandado fazer, eles faziam porque eles tinham amor, se dedicavam de coração. Uma coisa é eu tenho que fazer, outra coisa é eu quero fazer. Você vai para o GR porque você tem que ir para o GR, ou você vai para o GR porque você quer ir para o GR? Você lê a Bíblia porque eu tenho que ler a Bíblia, ou eu leio a Bíblia porque eu quero ler a Bíblia? Você ora porque eu tenho que orar, ou você ora porque você quer orar? O que a Bíblia nos diz aqui é que eles faziam de coração, eles faziam com amor, com paixão. Não era porque tinha que, nada que tem que querer, você tem que ser obrigado. Não vai funcionar se não partir do seu coração, se a vontade não partir aqui do seu coração.
E aqui nós temos 3 pontos aqui que eu vou precisar repassar com vocês sobre isso, sobre viver essa comunidade do rei, sobre viver igreja, que é edificação, comunhão e oração. Vamos repetir? Edificação, comunhão e oração. Primeiro ponto, edificação. Eles eram uma igreja que se dedicava ao ensino dos apóstolos. Era uma igreja que edificava um ao outro. Uma igreja que edificava um ao outro. O ensino, aquilo que eles liam na Bíblia, a leitura bíblica, não era apenas para eles se encherem de conteúdo e se tornarem os teólogos da igreja. Eu sei mais do que você, eu conheço a Bíblia mais do que você. Não servia para isso. Eles se enchiam da palavra, eles se edificavam um ao outro para abençoar a vida do outro. Imagina só um encanamento da sua água ali no seu banheiro. Aquela água, ela sai da caixa d'água, certo? Aquela água ali, vamos dizer, a palavra de Deus. Ela sai da caixa d'água até chegar em você. Quando você abre o chuveiro, a água está caindo ali em você. Só que essa água, antes de lhe molhar, ela vai molhar o quê? Para molhar, antes de molhar a gente, passa por onde quando sai da caixa d'água? Canos. Os canos são molhados. Edificar um ao outro, quando a gente lê a palavra de Deus, quando nós oramos, é para que nós sejamos esses canos. Para que a palavra de Deus, ela passe por nós, ela vai nos molhar, mas ela vai atingir o outro lá na ponta. Se esse cano emperrar e essa água ficar ali dentro durante anos, o que é que vai acontecer? Essa água vai ficar boa daqui a um ano? Não. Essa água vai apodrecer ali dentro, vai ficar ruim, vai criar lodo, não vai servir. E assim também é conosco. Se eu pego a palavra de Deus e eu estou só querendo me alimentar, eu não compartilho isso com meu irmão, eu não proclamo as boas novas, eu fico só enchendo aqui, me enchendo, isso vai me matar. Em alguma hora isso vai me matar, porque eu não estou passando isso à frente, que é o que deveria ser feito. Aquilo que eu aprendo de Deus, eu compartilho com outros. Aquilo que Deus me falou, eu falo para outros. Eu compartilho no meu grupo de relacionamento. E aí a maravilha de aqui na igreja nós termos grupo de relacionamento. Inclusive você aqui que levantou a mão, que disse, eu não tenho grupo de relacionamento. Eu te convido, quando sair daqui, passar ali no lounge. E ali você pode colocar seu nome, descobrir como é que você faz para participar de um grupo de relacionamento. Dá uma passadinha lá, você que ainda não tem. Isso é bom viver grupo de relacionamento. O meu relacionamento com Deus, o que Ele me diz, o que Ele faz na minha vida, traz uma perspectiva que eu tenho sobre Deus. Então, eu sei sobre Deus a partir daquilo que Ele faz na minha vida. Mas também, eu aprendo sobre Deus quando Ele faz algo na vida do meu irmão. Eu sei um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Eu aprendi sobre Deus a partir das circunstâncias da minha vida. Mas o meu irmão também passa por algumas situações que Deus está falando com ele. Quando nós conversamos e nós compartilhamos aquilo que Deus fez nas nossas vidas, eu aprendo mais de Deus através da vida dele. É como algumas pessoas aqui me conhecem mais, proximidade. Oriano conhece o Oriano e tal. Alguns outros não, conhecem mais, ele prega ali no Radical e tal. Quem me conhece, se você quer saber um pouco mais de mim, nem necessariamente você precisa conversar comigo. Basta conversar com alguém que me conhece mais profundamente, que anda comigo no dia a dia. Então assim também é o nosso relacionamento com Deus. Eu conheço um pouco mais de Deus através do relacionamento com outras pessoas. E mais uma vez o GR é excelente para isso. Lá em Efésios capítulo 4, verso 7, Paulo ele nos fala que Deus ele concedeu um dom, uma dádiva para cada um de nós. Ele também fala isso lá em 1 Coríntios 12, 7. Deus concedeu um dom para cada um de nós. Só que lá no Efésios capítulo 4, já no verso 12, ele explica um pouquinho, está aí na tela, para que serve isso? Para que Deus nos deu o dom, nos deu essas dádivas? Ele diz assim, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então aquele dom que Deus me deu, a dádiva que Ele me deu, não é simplesmente para mim, mas é para que eu possa abençoar o outro e edificar o corpo de Cristo. O que é que você sabe fazer? Você sabe ensinar? A turma aí do louvor sabe cantar, sabe tocar. Você é bom de ouvir, né? Quer até fazer psicologia porque gosta de ouvir os outros.
Você tem feito isso para quê? Para você ser reconhecido ou para edificar o corpo de Cristo? Você sobe aqui para ser reconhecido? Porque eu falo bem, as pessoas vão me ver. Ou para edificar o corpo de Cristo? Você canta, você dança, enfim. Aquilo que você faz, para que é que serve? É para você ou é para os outros? John Stott tem uma frase que ele diz assim: todos os dons espirituais são dons para o serviço. Não são dados para o uso egoísta, mas sim para o uso altruísta, para o outro. Isto é, servir as outras pessoas. Todos os dons é para o serviço, mas é dado para servir as outras pessoas. Então esse é o nosso primeiro ponto. Uma igreja em unidade, uma igreja que quer crescer em unidade, é uma igreja que edifica uns aos outros, onde eu aprendo de Deus, eu me conecto com Deus, mas eu passo isso para frente, eu ensino, eu vou à frente. O segundo ponto, qual foi o segundo ponto que eu falei? Esqueceu todo mundo. Primeiro era edificação, o segundo? Comunhão, muito bem. Segundo ponto, comunhão. A igreja de Atos era uma igreja que se dedicava à comunhão, uma igreja que se mantinha unida, amando, consolando, exortando, servindo uns aos outros. Lá no livro de Tiago, aí não tem um versículo, mas ele nos adverte que nós devemos estar prontos para ouvir e tardio para falar e para irar-se. Prontos para ouvir, devemos ouvir mais do que falar. É isso que Tiago nos fala. Só que hoje em dia, nas redes sociais, nós fazemos justamente ao contrário. Nós estamos muito mais prontos para falar e nos tornamos tardios para ouvir e para apaziguar. Começa a confusão lá. Muitas vezes os cristãos são os primeiros a entrar e começar a cancelar o povo. Não fazemos muito isso no pessoal, mas lá na nossa vida digital, no nosso avatar, Deus está olhando para lá também, tá? Não está valendo só essa vida física aqui não, esse real não. O digital Deus também está olhando. Muitas pessoas, elas não te exortam pensando em você. Chega lá na rede social e vai te exortar. Não é porque ela quer, porque ela te ama, porque ela quer te ver crescer. Ela te exorta pensando em si mesmo, para poder dizer assim: eu tenho um lado, eu escolho um lado, e eu vou provar que eu sou desse lado, falando mal do outro lado. Então ela pensa em si mesma antes de pensar no outro. Não é por amor, é por amor, quer dizer, acaba se tornando por amor, mas amor a si mesmo, um amor egoísta. E fala mesmo, e se achar ruim vai cancelar. Infelizmente isso é uma realidade presente no meio do corpo de Cristo. Não era para ser assim. Procuramos amar quem pensa igual, seguir quem pensa igual, respeitar quem pensa igual, colocando a unidade de Cristo, que era para ser em primeiro lugar, no segundo plano. E aí a gente procura unidade em vários meios. Agora começou as campanhas eleitorais. Aí vai a igreja todinha em unidade através da política. O primeiro plano não se torna a unidade em Cristo, se torna a unidade através da política. Aí procura unidade em tudo, na música, procura unidade no futebol, menos em Cristo. Quem aqui torce Ceará? Pode levantar a mão. Tá meio ruim, mas não tem vergonha não do seu time? Pronto. Eu também. Glória a Deus. Certo? E quem torce Fortaleza? Ixi. Pronto. Alguém aqui tem um amigo que é torcedor do Ceará e tem um amigo que torce Fortaleza? Tem? Pronto, aí. Mesmo sendo adversário, você é amigo, não é? Você vai deixar de ser amigo por conta disso? Hã? Ali, ó. E do mesmo lado também, quem é torcedor Fortaleza tem amigo que torce Ceará? Tem, né? Aí vocês levantaram a mão. Mas a unidade, a amizade de vocês não está por conta do time. Se fosse, a gente dividir aqui, botar Ceará de um lado, Fortaleza do outro. Lógico que ia dar muito mais torcedor do Ceará do que Fortaleza. Mas não é por conta disso. Nós estamos hoje aqui por conta de quem, gente? Isso.
A nossa unidade não se faz pelo futebol, nossa unidade não se faz pela política, nossa unidade não se faz pela música, a nossa unidade se faz por Cristo. É isso que a gente precisa estar atento, ainda mais nos dias de hoje. Eu não posso perder o meu irmão porque ele pensa diferente de mim em coisas ordinárias da vida. E até que ele pense diferente de mim em relação ao Evangelho, tem coisas que eu vou respeitar em relação ao que ele pensa. Tanto é que a gente é batista, tem irmãos que é assembleano, tem irmão que é pentecostal e tudo, e nós nos respeitamos, nós fazemos parte do mesmo corpo. Somos cristãos da mesma forma. Então a minha unidade está em Cristo. Por quê? Porque nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou, amém? Então a nossa unidade está aí. Tem uma frase de um teólogo inglês, ele diz assim, Thomas Brooks: a discórdia, preste atenção nessa frase, achei ela muito forte. A discórdia e a divisão não condizem com cristão algum. Discórdia não é coisa de cristão. Não cause espanto os lobos importunarem as ovelhas, mas uma ovelha afligir outra é contrário à natureza e é abominável. Quer dizer, você ser perseguido por alguém que não é cristão, isso não causa espanto, porque Jesus já falou que seremos perseguidos. Então isso já está lá na Bíblia. Agora o que não está na Bíblia é você ser perseguido por outro cristão. É você viver em discórdia com outro cristão, você viver em discórdia com seu irmão. Isso não está lá. E o que o teólogo aqui diz é que isso, gente, isso é abominável. Nós não podemos pensar dessa forma. Olhamos tanto para uma tela, para um dispositivo, que nós esquecemos, gente, que ali do outro lado tem uma pessoa. Ter um celular é bom, computador, tablet, videogame é muito bom. Mas nós não podemos esquecer que ali daquele outro lado da tela tem uma pessoa, com sentimentos, com afeições, com coração batendo. Temos o perigo de perder essa noção da humanidade, e como igreja nós não podemos perder isso. Por isso é que nós precisamos viver um grupo de relacionamento, de estar junto, tocar no irmão, estar junto, próximo, lado a lado, sentir a mão, estar próximo. Durante a pandemia a gente teve que ficar um pouco afastado, online, mas graças a Deus voltamos, estamos aqui juntos, em unidade. Então a igreja de Atos, ela vivia comunhão, partir do pão. Era uma igreja que se desfazia de tudo que ela tinha para abençoar o outro. Eles viviam numa comunhão profunda. Era uma igreja que adoravam juntos no templo diariamente e se reuniam nos lares para comer, para partir o pão com grande alegria e generosidade. Essa igreja, ela não estava preocupada em quem você votou, na cor do seu cabelo, a cor da sua pele. Não era isso que ela se preocupava. Ela não fazia nenhuma das suas ações para se mostrar bem na foto, para sair bem na selfie. Não era por isso. A motivação não estava aí. A motivação deles é porque eles faziam isso por amor a Cristo. Eles faziam isso porque Cristo ordenou que eles fizessem. A igreja de Atos, ela tinha empatia. O que é isso? Ela se colocava no lugar do outro. Ela dizia assim: olha, eu quero para você aquilo que é bom para mim. Jesus mudou minha vida. Jesus foi o maior presente que eu recebi. E eu quero que esse presente seja para você também. Eles não faziam isso somente com palavras, mas faziam isso com amor, com atitude e com comunhão. Lá em Colossenses capítulo 3... Paulo, ele traz uma listinha aqui, algumas palavras sobre o que é que nós cristãos precisamos nos revestir. O que é que nós precisamos enquanto cristãos? Aqui tem uma lista aqui, ó. Ele diz: visto que Deus os escolheu, Colossenses 3:12, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se, aí vem a lista, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. 5 pontos: compaixão, bondade, 5 ações: compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Me diga uma coisa: como é que eu demonstro compaixão? Eu preciso de quê? Eu consigo sozinho demonstrar compaixão? Não, eu preciso do outro. Bondade, da mesma forma. Humildade, da mesma forma. Mansidão, paciência. Todas essas ações, elas só conseguem ser demonstradas se eu viver em relacionamento com o outro.
Eu preciso estar junto com o próximo. Aí ele continua: sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Não é para ficar atacando, é viver em unidade, perdoando. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. E eu perdoo por quê? Porque Jesus me perdoou primeiro. Quem deu o primeiro passo foi Ele. Sempre Jesus vai dar o primeiro passo. O primeiro passo é sempre dele. Ele me perdoou, então eu vou lá e perdoo também. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Essa unidade ela é formada a partir desse amor, amar uns aos outros. E nós temos aqui o nosso terceiro ponto. O primeiro foi... Oi? Hã? O segundo? E o terceiro? Oração. A igreja de Atos era uma igreja que se dedicava à oração. Jesus ele orou para que os seus discípulos se mantivessem firmes, protegidos do mal, se mantivessem unidos. Mas como é que um cara como Pedro, que o negou, seria capaz de ajudar no avanço dessa igreja? Como é que Pedro, do jeito que ele foi, tão inconstante, seria capaz de fazer com que essa igreja avançasse, liderasse essa igreja que iria avançar? Com que força, gente, com que coragem, com qual poder, não só Pedro, mas todos os discípulos iriam conseguir fazer isso? Aí aqui a gente vai lá para Atos capítulo 1, verso 4, do 4 em diante. Aqui Jesus está reunido com seus discípulos já depois da ressurreição. E ele diz assim, ó: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu a seguinte ordem de Jesus: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme ele lhe disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então ele já dá o recado ali, ó: não saia daqui, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Porque no fundo Jesus estava dizendo assim, ó: vocês não valem nada. Vocês vão me traíram, não acreditaram em mim. O poder de vocês não vale nada, mas eu estou enviando para vocês o Espírito Santo, e é através do poder do Espírito Santo que vocês vão poder fazer todas as coisas. Então, fica aí, aguarda um pouquinho. Aí depois disso, Jesus subiu aos céus, eles voltaram para a cidade, foram lá para a casa onde eles estavam reunidos, e ali eles permaneceram em oração, gente, em oração. Foi o que eles fizeram. Eles não saíram dali e já começaram a anunciar o evangelho com toda a força, enfim. Eles permaneceram em oração. Verso 12 diz assim: então eles voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram aí, subiram à sala no andar superior, e ali estavam hospedados todos eles, Pedro, João, Tiago, André, enfim, todos eles. Aí no verso 14 diz assim: todos eles se reuniam em oração com um só propósito. Estavam ali acompanhados de algumas mulheres, enfim. Então, eles estavam ali, todos eles em oração, e eles tinham um propósito. Eles se mantinham reunidos em oração, unidos em oração, com o propósito de quê? De esperar o Espírito Santo vir sobre eles, o poder do Espírito Santo, para eles poderem sair anunciando o Evangelho, proclamando as boas novas por Jerusalém até os confins da terra. Então, Pedro, que era até então um inconstante e covarde, ele se ajoelha, ele se prostra diante de Deus, ele começa a orar, e ali eles passaram 10 dias, gente, foram 10 dias juntos naquela casa, em oração. Era um grupo, pensa aí, imagina só, você pegar o seu grupo de relacionamento, ir para a sua casa e passar 10 dias com o seu grupo de relacionamento em oração. Será que Deus não vai fazer alguma coisa? Depois de 10 dias juntos orando. Depois desses 10 dias, o Espírito Santo veio sobre eles, batizou todos eles. E aí sim, com o poder do Espírito Santo, eles foram capazes de testemunhar, relatar tudo o que viram e ouviram sobre Jesus. Eles foram capazes de perdoar, de quebrar as barreiras, de ir até Samaria, anunciar Jesus aos samaritanos, a quais eles não tinham nenhum relacionamento, não queriam nem saber. Eles foram capazes de pregar até os confins da terra. Foram capazes de sair da Judéia, sair daquela região e conseguir com que o Evangelho se espalhasse, conseguir com que o Evangelho chegasse na Europa. E esse Evangelho que chegou lá na Europa, chegou em Portugal, Portugal atravessou o mar, descobriu o Brasil, o Evangelho chegou aqui através dos jesuítas e através dos holandeses protestantes, e aqui estamos nós.
Amém? Por conta de um evangelho que começou lá na Judéia, depois de 10 dias de oração, o Espírito Santo agindo através deles, esse evangelho chegou até nós. Só que a boa notícia é que nós não precisamos ficar esperando o poder do Espírito Santo descer sobre nós. Porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o poder do Espírito Santo já habita em nós. Nós já temos a presença do Espírito Santo em nós. Nós não precisamos ficar esperando por isso. Agora, nós podemos sim continuar em oração, continuar em comunhão, continuar edificando um ao outro, para que assim a gente se torne unido. Aí a partir disso, a partir dessa unidade, nós possamos proclamar o nome de Jesus. Não existe vida cristã sem oração. É através da oração que o Espírito Santo age. É através da oração que Deus realiza curas, que Deus alcança pessoas, que Deus transforma vidas. É através da oração, é através dessa perseverança que as pessoas são alcançadas, que seu pai, sua mãe, seu irmão, seja lá quem for, seu amigo, será alcançado. O que nós vemos acontecer nessa igreja de Atos é a resposta da oração de João capítulo 17. E foi através da edificação, como eu já falei, da comunhão e da oração que eles conseguiram fazer isso. Lá no verso final aqui, já encerrando, Atos 2:47, nós já lemos sobre isso, mas eu vou ler aqui de novo, porque esse é o resultado maravilhoso de tudo isso. Ele encerra dizendo, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A cada dia, a partir da unidade da igreja, as pessoas iam sendo salvas. Então nós vamos começar essa campanha dos Juntos a partir da semana que vem. Lá na tenda vai ser a palavra de introdução com o pastor Armando. Mas não vai ficar somente no culto de domingo, não vai ficar só no culto aqui do Radical. Essa palavra também, o que nós vamos viver enquanto juntos, vai ser ministrado nos nossos grupos de relacionamento. Vamos ter um direcionamento para estar falando na mesma linguagem, em unidade. E além disso, que é o mais importante, a gente vai sair daqui e vamos anunciar as boas novas. Seja através de um encontro facilitador, seja através de um ato de compaixão. Por exemplo, essa igreja aqui vai invadir aqui o Ancuri aqui, com atos de compaixão. Nós vamos estar ali o Rafilsky, vai estar lá na beira-mar, né, Rafilsky, fazendo a limpeza na praia com sal, com a turma. Vai estar fazendo um ato de compaixão. Vamos estar fazendo um acampa dentro aqui, que é para criança, adolescente, para todo mundo. Como encontro facilitador, você chama alguém que nunca veio na igreja, vem cá. Vamos conhecer ali a igreja, é um encontro facilitador. Então tudo isso nós vamos viver aqui. Só que, gente, antes de nós vivermos isso, antes de começar todo esse movimento que começa a partir da próxima semana, vamos viver essas três partes: edificação, comunhão e oração. De novo, edificação, comunhão e oração. De novo, edificação, comunhão e oração. Então, glória a Deus. Então vamos fazer um compromisso essa semana? Vamos fazer um compromisso? Compromisso de leitura da palavra, compromisso do GR no seu grupo de relacionamento, de comunhão com seus irmãos e um compromisso de oração. Vamos começar a partir dessa semana, para que Deus invada aqui a nossa mente, o nosso coração, Deus transforme a nossa mente, o nosso coração, e assim, como Radical, nós possamos alcançar muitos. Amém? Deus, louvado seja o teu santo nome, Pai. Porque tudo que nós possamos fazer, Deus, não depende das nossas forças, não depende do nosso poder, não depende da minha mão, não depende do meu braço, Pai, depende de Ti, Pai. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o poder do Teu Espírito Santo visite cada adolescente que está aqui. Que essa semana possa ser uma semana diferente, Deus, para cada um. Que possam viver isso que a igreja de Atos estava vivendo: edificação, comunhão e oração. Para que possamos estar conectados, Pai, um com o outro, Pai. Que possamos estar, Senhor Deus, orando, clamando a Ti, Deus. E que haja, Senhor Deus, um grande movimento, Pai. Assim, na igreja como um todo, Deus. Mas aqui eu te peço especialmente, Pai, assim como foi a oração lá de João 17, o Senhor pedindo especialmente por aqueles a qual o Senhor tinha dado a Cristo. Eu te peço especialmente aqui por essa galera que está aqui, Jesus, pela turma do Radical. Derrama da Tua graça sobre eles, derrama do poder do Teu Espírito sobre eles, para que eles possam ser cheios de Ti, Pai. E assim, Pai, nós possamos
possamos unidos proclamar as boas novas, falar do Evangelho, falar de Ti. É o que eu te louvo e te agradeço, Pai. Glórias a Ti. Amém.